Natal dos times pernambucanos e a gente vai começar pelo esporte. Marcelo, você acompanhou o esporte muito de perto, você teve nessa gestão agora aqui encerrada de Yuri Romão, ainda também no departamento de comunicação do esporte, viu de perto o que aconteceu? Ninguém vai pedir para você dizer, o que é que aconteceu de errado lá dentro. Não, a gente não vai pedir isso, não vai fazer. Responder, não saberia, assim, Exato. com tantos detalhes. Não sabe tantos detalhes, né? Mas nós tivemos, vamos começar aqui pela mudança. Eleição na semana passada e uma eleição que teve um resultado, na sua opinião, surpreendente com a vitória de Matheus Souto Maior? Surpreendente e, para mim, uma eleição, uma votação de protesto do torcedor. Foi, né? Eu acho que o torcedor quis apostar no novo. Branquinho, civil notável, é uma figura que já tem uma história, tem um lastro e trouxe algumas figuras que já passaram pelo clube, que já tem uma história também no clube, tem muitos dirigentes. E a torcida do esporte quis um novo nome, né? Quis trazer, eu digo isso, ontem eu estive na semana passada no clube e conversei com algumas pessoas que iam apoiar o Matheus, e eles disseram assim, é um cara novo, é uma novidade. Estão cansados do que tem acontecido e tem uma mágoa, porque a temporada do esporte foi terrível, catastrófica, pífia. Então, a torcida quis mudar, quis trazer um cara novo, um cara que já estava no clube, o Matheus vem fazendo um trabalho de TI há um tempo no esporte. Um cara que tem vontade, tem disposição, tá querendo mudar. Agora, eu já escrevi isso na minha rede social, vou dizer aqui novamente, e até tive a oportunidade de dizer ao novo presidente. Se não abrir as portas do clube, não baixar aí o palanque, vai ficar difícil. Porque é inviável um clube do porte como o esporte ter um presidente que está entrando agora nesse meio político, dirigir sozinho um clube do porte do esporte. Principalmente pelo momento que está vivendo. Crise financeira, crise política, crise administrativa, crise em tudo que é lado. Não é fácil. E se você fechar as portas e não abrir os ouvidos para receber e abraçar quem quer também ajudar, vai ficar inviável. Aliás, a desistência de Yuri de mandato, e aliás, quero lembrar ao torcedor que esse é um mandato tampão, tá? É um ano. É um ano. Ou seja, até o final de 2026. Ano de 2006 tem outra eleição, né? Então, assim, é difícil, não vai ser fácil. O Sport tem uma temporada difícil em Copa do Nordeste que precisa ganhar. Não vem com essa conversa de, porque o Campeonato Pernambucano vai querer participar. Tem que ganhar, meu amigo. O Sport tem que entrar na competição. Eu vou dizer uma coisa. Eu imaginava, que o Severino Otávio ganhasse, que é o Branquinho. Eu não imaginava nunca. O único nome que eu achava que não ia ganhar era o Matheus Souto Maior. Era o único que eu não imaginava. Porque, de repente, o Paulo Bivar tem uma história no sobrenome. Exatamente. Do ex-presidente Milton Bivar. Então, acho que isso te levou a pensar... Pensei dessa forma né? Dessa forma, que ele realmente, o sobrenome e o peso do ex-presidente, o ex-presidente poderia ganhar por conta da experiência que ele colocaria em prática no dia a dia, que a gente sabe que o presidente de clube, quando ele começa a trabalhar, ele vai rememorando algumas situações. Já passamos por essa situação, eu sei como resolver isso aí. Então, eu imaginava dessa forma. Tem um cenário engraçado na leitura, vamos dizer assim, nas entrelinhas dessa eleição do esporte. A primeira, a vitória de Matheus é por esse ponto que eu falei, de voto de protesto e também de voto de rede social. O Matheus vem trabalhando a questão de rede social já há bastante tempo, ponto 1. Ele também ganhou um apoio aí, vocês viram nas imagens de ontem, ele recebeu um apoio maciço da torcida organizada que tem querendo ou não, em representatividade de voto, tem. Certo. Ponto 1. Segundo, achei que Branquinho, o civil notável, pelo fato de ter um cargo, ter um nome, eu também estava dando a vitória para Branquinho pela história. E a por diferença tudo isso foi que pequena, né? Foi pequena. Quando eu cheguei lá, que vi a boca de urna, eu vi que o negócio ia ser voto a voto. Há um grande presidente saindo aí, Vandesso Lacerda. E aí, eu acho que talvez Branquinho tenha dito assim, não, eu acho que a gente tem condições de ganhar tranquilo. E foi surpreendido por esse movimento de protesto que a torcida fez. E o de Paulo Bivar, ele tem eu conheço o Paulo, garoto, filho de Milton, torcedor do esporte, de ir para jogo, de acompanhar a viagem. Só que ele estava fora e, de repente, assim, meio que apareceu justamente pouco depois do falecimento do pai. E isso faz com que as pessoas pensem, tá vindo porque o pai faleceu e tal. Não é bem assim. Ele tem realmente uma identificação com o clube, gosta do clube, mas talvez seja até um nome, para no futuro próximo
ser trabalhado e quem sabe... Sem dúvida. Agora, é isso que eu devo falar. Se não desarmar, se não se juntarem, não estou dizendo para andar de mão dada e sair para jantar, não, minha gente. Eu estou dizendo apenas de troca de ideia, de ajuda. Porque o que aconteceu com o Yuri foi um fechamento, um isolamento político. Né? O Sport fechou as portas para as outras Causado por ele mesmo. Né? Causado por ele mesmo. Por ele mesmo. Se tornou ingovernável. Uhum. E por isso ele saiu. Foi por isso que ele saiu. E, logicamente, pelo resultado. Porque se o Sport tivesse pelo menos mantido a Série A, continuava do mesmo jeito. Ó, sai daqui. Não pode ser assim, minha gente. Não pode ser assim. Você conhece muito bem ali os bastidores do futebol de Pernambuco, até por já ter trabalhado, atuado muito em cobertura de clube, por e aí da eleição jornal, também, né? de eleição e tudo. Mas a gente percebe, Marcelo, como você destacou há pouco, né? Ele vai ter apenas um ano para trabalhar. Se é que ele vai... Aí ele precisa ter disposição, como você disse, bons contatos, né? Gerir bem o clube, gerir pessoas. Mas será que ele vai ter tempo? Porque ele é um profissional também de uma área que exige muito tempo dele, né? Vai ter que arrumar, muito tempo, vai ter né? que Como é que ele arrumar. vai fazer isso? Ele tem um vice-presidente também, Cadico, que inclusive é amigo do nosso colega Arthur Tigre, que é um cara também muito empenhado com o esporte, um torcedor do esporte muito forte, muito fiel. Mas esses caras precisam dedicar tempo ao clube, né? Sim. Porque senão não vai funcionar muito bem. Ontem eu estava brincando, viu, Zé? Estava brincando com os amigos que estavam acompanhando a eleição. A gente estava falando durante a semana, rapaz, quando acabou a eleição, o telefone do presidente vai ter parado de tocar. É treinador sendo oferecido, é jogador sendo oferecido. E é só o começo. E um cara que não tem uma experiência de futebol, né? Futebol. Vai ter que ter uma equipe para isso. Vai ter uma equipe. Aliás, o Severino Otávio disse até... Olha que o Severino Otávio é um cara que já tem um lastro. Disse, quando eu estava conversando com ele também, antes da eleição, dizendo assim, eu vou ter que ter uma equipe que tenha experiência em futebol, porque eu tenho uma experiência administrativa. O futebol mudou pra caramba. O que eu vou falando aqui é um texto meio, uma frase feita, mas é verdadeira. O futebol mudou demais. Não só a forma de jogar, como também o mercado de jogadores. E ele reconheceu, até antes da eleição, que precisava se atualizar. Precisava, exatamente. Então ele precisava de uma equipe atualizada para que pudesse tocar os negócios do esporte. Claro que a palavra final é dele. Mas ele teria que passar por esse processo, né, com gente atualizada para dizer, presidente, não é mais assim, não é mais dessa forma que funciona, a gente tem que fazer diferente, Zé. E acho que né, não é todo mundo que tem essa humildade de reconhecer. E ele já mostrava que tinha. E Matheus é mais jovem, né? Deve estar aí, é um cara que gosta de futebol, mas é diferente. Quando você está lá com a caneta, meu amigo... Aí você vai ver a responsabilidade, porque na verdade você tem que ter um executivo de futebol, tem que ter um gerente de futebol, você tem que ter um diretor de futebol, não é? Você tem que ter umas pessoas e que elas estejam atualizadas para o mercado, porque tem contratações, não é? Você tem que saber exatamente como é que está, não é, esse procedimento do rendimento dos atletas em se tratando de salários, não é? Quem é que está acima, quem é que está abaixo. Então, treinador de futebol, quem será o escolhido? Então, você tem que trabalhar num patamar de errar o mínimo possível. E aí, um 2026 duro para o esporte, né? A gente viu declarações logo depois com o ex-presidente Luciano Bivar dizendo, olha, vai ser um ano muito duro, a gente tem que ajudar, não vai ser fácil para o esporte, porque são muitas as dívidas, o problema que foi gerado pelo ex-presidente Yuri Romão, pelo que falam no esporte, dentro do próprio esporte, foi muito grande. Se vier à tona, vai ser uma coisa que vai desgastar a imagem de quem já se foi. E a outra coisa que tem que ser observada, e você lembrou bem aí agora, a questão de Bivar ter ligado para o Matheus. Luciano, né? Desculpa, o Luciano, né? O Luciano Bivar ter ligado para o Matheus, mostra que ele estava por trás dando esse suporte para o Matheus fazer a campanha. Só que é isso que eu tenho que destacar. Eu vou falar aqui em relação ao esporte, mas já aconteceu no Santa e já aconteceu no Náutico, por exemplo. E os resultados não foram bons. Essa coisa de raiva, de ódio, sai daqui, vamos afastar esse povo. Isso não traz bons resultados. Os demais clubes, Náutico e Santa Cruz, que estão se reerguendo, participaram do processo eleitoral de muito embate, sabe? Que ia para o campo pessoal e o resultado não foi bom. O Santa foi para a Série D,
tá voltando para O ser. Santa chegou a ficar sem série, Sem né? série. Pois é. Fora do calendário nacional. Não foi fácil. Não foi fácil. Mas nem tá sendo ainda, né? Porque o Náutico Santa ainda tá na C. Exato. Né? E o Náutico também passou por um processo até, inclusive, parecia briga política mesmo, assim, partidária, política e tal. Então, é isso. Eu espero que o Sport respire. A Zé falou da questão de contratação, de trazer, né, dirigentes e tal. Exatamente. Mas precisa ter flexibilidade financeira para isso. Né? E é isso que é o desafio do Matheus. E tem uma coisa também muito séria, que se chama recuperação judicial, que era uma preocupação forte do candidato. Eu ouvi falar a palavra do candidato Severino Otávio em relação a isso. Precisamos cuidar da recuperação judicial para que não tenhamos um outro problema, e um problema gigantesco, Pois que é. seria decretar uma falência do clube. E estavam conseguindo, né? Estavam conseguindo, mas ele disse que a preocupação era priorizar essa RJ, agora para esse período de mandato tampão. E disse, inclusive, chegou a usar também a história de que Gustavo Dubé teria assumido essa responsabilidade de tocar essa recuperação judicial. O Branquinho chegou a trazer como cabo eleitoral Vanderlei Luxemburgo, que seria uma espécie de conselheiro, manager, diretor-geral, não sei. Mas acho que nem seria, porque ele tem pretensões políticas no próximo ano, né? E aí ele até poderia vir para, naquele primeiro momento ali, dar uma ajustada, dar uma consulta e depois vou cuidar da minha vida, que eu tenho outros interesses. Mas ele também utilizou isso como cabo eleitoral, né? Um cara que ia falar em nome dele, que viria para o esporte caso o Severino Otávio... Mas aí é que tá, reforça meu pensamento de que a votação, o voto em Matheus foi de protesto realmente, porque nem isso aí, de trazer ídolo do peso, clube, né, de Luxemburgo mexeu com a cabeça do torcedor. A torcida queria um nome diferente. Embora não tenha nem assim Matheus vai trazer por exemplo, o nome de Matheus está trabalhando na questão do Léo Condé, que é o treinador, que não tem nenhum tipo de referência para o esporte. Não estou aqui questionando se ele é bom ou ruim. Estou falando da ligação com o clube. A torcida não está se importando com isso. Enfim, é um período muito difícil que terá o Matheus Souto Maior, sua direção, né, seu vice-presidente. Então temos muitas questões que serão debatidas ao longo aí desse período, desse ano inteiro. Você está vendo aí imagens da festa da semana passada do presidente, que já teve a sua posse na última sexta-feira, e aí está tocando a vida, né? Tocando o esporte nesse período tão importante agora de final de ano para o início de 2026, onde efetivamente ele vai exercer aí o seu mandato de presidente tampão por um ano apenas. E vai que de repente ele se interessa, ele gosta do negócio e aí vai para concorrer na eleição no final do ano, né? Porque aí já tem uma mudança, tem um comitê, a gente vai trazer isso na sequência aqui com outros detalhes. Ei, nós temos uma dica para te dar, hein? Quer caprichar naquele churrasco com os amigos ou no almoço da família? É fácil. A Masterboy oferece uma variedade de cortes e produtos especiais com qualidade e segurança alimentar para aquela celebração. Picanha, charque, hambúrguer, linguiça, vegetais, pescados e muito mais. Corra até uma das lojas ou no supermercado mais próximo de você e aproveita. A Masterboy agora também está com delivery. 97346-3345. Só para a gente finalizar essa questão do esporte aqui, nesse especial de Natal, você acha que o torcedor do esporte teve o presente que mereceu este ano? Bom, futebolisticamente, esportivamente, evidentemente que não. Mas teve uma mudança que o torcedor estava exigindo, que era a saída do Yuri e uma eleição. E ainda porque a gente quer esgotar o assunto, mas sempre um assunto puxa o outro, né? Mas antes da história do presente de Natal, quando você vem uma renúncia como essa, que não se esperava, até pelo perfil de Yuri, eu particularmente não esperava que ele realmente fosse renunciar, efetivamente renunciasse. Porque o que ele falava, não, eu vou até o final do ano, eu vou até o final do meu mandato, não tem nada que me tire daqui. E aconteceu, e ele saiu, e ele renunciou, né? Mas enfim, são muitas histórias, porque a gente vai desenrolando isso. Mas vem cá, e aí esportivamente não, mas teve essa mudança no comando. Isso chega a ser, pelas pretensões que tinha o torcedor do esporte, um presente de Natal, Marcelo? Olha, veja, primeiro, essa questão da saída de Yuri, ela é surpresa pra gente que tá fora, porque pelas palavras dele, ele estava mostrando que ele não ia sair. Mas, internamente, a gente via que não tinha mais como ele trabalhar. Insustentável. Insustentável.
É por isso que tem que ser colocado bem claro para o torcedor e para o Matheus e para o grupo de Matheus que governar só um clube do Porto Esporte é inviável, principalmente na situação que se encontra. Então, não deixa de ser um presente, colocando desse seu ponto de vista, não deixa de ser um presente de Natal, já que a maioria apta a votar queria a mudança. E ela está sendo feita. Agora, o resultado disso é que a gente vai ter que esperar e torcer para que Matheus consiga fazer um bom trabalho no esporte. E teve presente aí para o torcedor do esporte. Você acha que o torcedor do esporte termina o ano, não vou dizer feliz, mas aliviado? Eu acho que foi um presente de Natal, sim. Da forma como eles estavam, não. Da forma como eles estão, eles ainda estão tentando, não é, aliviar de alguma forma, principalmente esse processo de eleições. A partir do momento que você tira um cara que todos estavam, não é? Teve um momento do esporte que o Yuri Romão, ele era tão endeusado quanto o Magrão, quando fazia aquelas defesas que o Rambam gritava, Magrão! Entendeu? Mas o torcedor do esporte, ele está aliviado, isso não tenha dúvida nenhuma, e ele está muito feliz, não é, com esse momento que o Yuri saiu, não é, por vontade própria, mesmo tendo um ano ainda, mas o mais importante foi, não é, o nome em si, não é? A maioria dos jovens, eles queriam um presidente mais novo e realmente eles conseguiram, não é, esse feito. Bom, a gente vai trazer agora o seguinte. Paulo de Tarso, o nosso repórter, esteve aqui, né, durante toda a temporada com a gente, sempre trazendo informações, atualizações, indo ao local dos fatos para trazer para a gente reportagens especiais e muita informação. E agora, sobre o Natal, ele tem uma mensagem. A gente falou sobre a situação complicadíssima do esporte e o que é que o esporte deveria fazer para ressurgir bem no mercado do futebol. Falaram o seguinte, do jeito que o clube está, vamos precisar de novo de uns 10 anos para arrumar a casa do esporte. Vê, Branquinho? O esporte voltar a ser o que a gente conhece do esporte, cara. Que se dizia é o maior do hoje não é o maior do Nordeste. Não é. O povo tá assistindo aí tem os bonecos fanáticos que se arretam. Não, mas não é não. Não é, pô, o Bahia tá muito na frente. Fortaleza, apesar de ter caído, tá muito organizado. É duro escutar isso, né? Digamos que seria uma mudança de caminho, né? O esporte passou anos ali trilhando um caminho, né, de sucesso, se mantendo ali. E esse ano veio a calhar que foi um ano terrível, assim, né? E é justamente quando se erra o caminho, você tem que voltar. E assim, um ano é muito pouco, né? Como a gente falou, a gente vai torcer agora para que se reorganize e que as coisas possam fluir. Eu acho que cai também, sabe, Dutra, num ditado popular. Pronto, Dutra, para virar o lateral esquerdo que virou, você foi tijolinho, 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 crescendo na tua carreira, né? Mas assim, um deslize, né? Uma falha que, de repente, você perde um campeonato, uma falha que você perde um acesso, que você tivesse falhado, mancha pra caramba a carreira do cara, né? Então, para construir, demora. Para desmoronar, rápido, não é assim? Ainda do VibraCast, o Dutra e o Branquinho, eles comentaram sobre a base aqui de Pernambuco, sobre os jogadores de base. Vamos conferir. Eu faço uma crítica, não só ao esporte, mas eu acho que a maioria dos clubes brasileiros, que se perde grandes valores nas categorias de base, às vezes pela exigência excessiva em cima dos meninos e a falta de paciência. Aí você pode citar vários exemplos, né? Dentro do próprio esporte, que você libera esse menino para algum outro clube, aprende bem, empresta ou já com passe estipulado bem baixo, e se passando depois esse menino é vendido por milhões para outros clubes, e aí você perde uma joia, você perde uma oportunidade desse menino brilhar por 5, 6 anos até ser vendido, e são perdas financeiras que o clube tem, e são grandes mesmo. Eu recentemente eu vi que um menino do atleta do esporte foi emprestado, vendido pro Botafogo, Riquelme zagueiro. Isso. Eu vi esse menino jogando por 2 oportunidades. Aí eu me pergunto por que, de repente, esse menino poderia ficar um pouco no esporte. Por que aconteceu essas coisas com o Juba, lá um pouquinho para trás? Aí você vai pegando. Então tem atletas, meninos que são formados, eu estou citando basicamente o esporte, mas você pode pegar o Santa Cruz, você pode pegar o Náutico. E teve jogadores que saíram, vamos dizer assim, muito rápido da base, estou sendo bem pontual pela opção da base, que os diretores não tiveram a paciência, os torcedores não tiveram a paciência. Essa coisa que você falou, se errar uma vez, às vezes um menino desse é cobrado como um atleta
atleta já formado, experiente. Isso às vezes é um peso muito grande que vem para quem vem de baixo, e o Branquinho sabe disso, que é formado, há uma cobrança até um pouquinho maior. Então, essas pessoas que estão gerando futebol hoje, que estão à frente, que eles tenham uma atenção nessa parte também de preparação, principalmente psicológica, essa coisa do psicólogo dentro do clube. Você é a favor? Sou 100% a favor. Maravilha. Porque a saúde mental, que hoje tanto se fala, ela é importante. Se eu for perguntar aqui pro Branquinho, o Branquinho viveu experiência lá dentro do esporte também desagradável, assim como caça-rato. Então, tem coisas dentro do futebol que ela tem que ser tratada realmente de uma maneira diferente na nossa época. Muito bacana esse bate-papo com o Dutra e com o Branquinho também. E você, torcedor rubro-negro, o que achou dessa reviravolta nos bastidores do Leão? Acredita que Matheus Soutomaior é o nome certo para modernizar o esporte? Ou o clube corre um risco real com essa transição em meio à crise financeira? A situação da recuperação judicial é séria e o futuro do nosso esporte está em jogo. Não esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo. Eu quero saber a sua opinião sincera. Se este vídeo te ajudou a entender melhor o que está acontecendo na Ilha do Retiro, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma atualização sobre os bastidores do futebol pernambucano.